A Carta de Atenas é um manifesto feito por urbanistas e arquitetos em 1933, na Grécia, e trata da cidade funcional, que defende que as áreas residenciais, de trabalho e de lazer têm de estar separadas. O documento propõe um zoneamento seletivo, com as áreas divididas segundo 4 funções: habitar, trabalhar, circular e recrear. Os princípios da Carta guiaram o projeto urbanístico do Plano Piloto de Brasília. A ideia de interiorizar a capital do Brasil teve como principal objetivo a proteção militar e a ocupação do centro do Brasil. Na primeira Constituição da República, de 1891, o local para a futura capital já havia sido determinado, porém apenas com a eleição de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília teve início, a partir de uma arquitetura planejada por Oscar Niemeyer e um plano urbanístico de Lúcio Costa. Em 21 de abril de 1960, a capital, mesmo incompleta, foi inaugurada. Brasília custou quase US$ 1 bilhão e a maioria dos materiais utilizados em sua construção vieram de longe por via aérea. O primeiro prédio construído em concreto foi o Palácio da Alvorada e a primeira construção de estrutura metálica foi o Brasília Palace Hotel. Brasília era uma cidade canteiro de obras, que já abrigava cerca de 127 mil pessoas, metade delas morando em acampamentos de obras e trabalhando na construção civil. Os trabalhadores da construção de Brasília passaram a se chamar candangos, que iam desde os alojamentos precários e imundos à alimentação deficiente dos refeitórios e à violência nos campos de trabalho, com jornadas excessivas e sem espaço para reivindicações. O clima local causou um dano ambiental, pois em época de chuvas o solo se transformava em barro e em época de secas havia muita poeira. Entre os anos 50 e 60, a Nova CAP, empresa criada para coordenar a construção do projeto urbanístico, construiu cidades satélites para a população de menor renda. No entanto, a cidade começou a ficar muito cheia, já que, perto da data de inauguração, já possuía 127 mil habitantes, o que equivale a 1/5 do total de moradores previstos, 700 mil. A cidade de Brasília tem ao seu redor diversas cidades satélites, às quais as famílias com condições piores se dirigiam, pois não tinham como sustentar o estilo de vida que se levava na capital. Um exemplo de cidade satélite é a Ceilândia, criada em 1971 para receber famílias relocadas pela Companhia de Erradicação de Favelas, CEI, contando com cerca de 12 mil barracos e uma população estimada de 82 mil moradores. A infraestrutura é inferior, o atendimento à saúde é de baixa qualidade e a segurança também. Em compensação, em Brasília o custo de vida é alto, mas a qualidade de vida também é alta. Quase não há assaltos, a poluição é baixa e a vida em geral é tranquila. Além das cidades satélites, algumas pessoas não possuem lugar para morar. Segundo um levantamento realizado pela Universidade de Brasília, em 2011 o número de moradores de rua em Brasília era de 2.512. Desses moradores, 90% exercem alguma atividade de renda informal e 10% pedem esmolas. O crescimento desordenado da população serve de exemplo para uma distorção dos objetivos iniciais da cidade, que pretendia ser um exemplo de proposta de vida moderna, de eficiência urbana e que deveria ser um modelo de integração social. Nos anos seguintes da construção de Brasília, o Brasil teve várias crises financeiras, que provavelmente foram causadas pelos elevados gastos que o governo teve com a nova capital. A concepção do plano piloto nasceu do gesto de quem assinala uma cruz. Um dos eixos dessa cruz, o norte-sul, seria arqueado e daria ao desenho final a noção de um pássaro. Entre os princípios básicos do projeto estão a setorização urbana por atividades determinadas e uma técnica rodoviária que elimina cruzamentos. A cidade gira em torno de 2 grandes troncos de circulação, o eixo monumental, que vai de leste a oeste, e o eixo rodoviário residencial, que vai de norte a sul e é cortado transversalmente pelas vias locais. Com quase 27 mil metros quadrados, a Praça dos Três Poderes conta com o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Itamaraty, o Palácio da Justiça, o Panteão da Liberdade e Democracia e o Espaço Lúcio Costa, junto com algumas esculturas de Bruno Giorgi, Alfredo Keschiati, Oscar Niemeyer e o Mastro da Bandeira, com a mais alta bandeira permanentemente hasteada do mundo. O poder executivo, exercido no Palácio do Planalto, tem como função criar novas leis segundo as necessidades do povo e do Estado, além de executar as existentes. Esse poder acontece em 3 esferas: a esfera federal, representada pelo Presidente da República,
a esfera estadual, representada pelo governador, e a esfera municipal, representada pelo prefeito. No poder legislativo, as principais funções são fazer leis e coordenar, julgar o poder executivo. No Brasil, os representantes desse poder fazem parte do Senado Federal e da Câmara de Deputados, que se encontram no Congresso Nacional. O vereador exerce suas funções para o município, o deputado estadual para o estado e o deputado federal, o senador, para todo o país. O parlamentar tem 3 funções básicas: legislar, fiscalizar e propor políticas públicas. Por último, o Poder Judiciário tem como principal função julgar as leis do país e é composto de juízes, ministros e desembargadores, responsáveis por determinar quem está certo no processo sendo julgado, que trabalham dentro do Supremo Tribunal Federal. Com relação à acessibilidade nos prédios dos 3 poderes, a visitação pública é permitida no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Porém, atualmente a visita ao Palácio do Planalto não está permitida. Por ser um espaço projetado nos mínimos detalhes, a junção dos centros dos topos de cada prédio, que representa cada poder, forma um triângulo equilátero, para mostrar que todos os poderes têm a mesma importância, além de servir como símbolo de perfeição na construção. Além disso, a Praça dos 3 Poderes atraiu uma grande massa de população na época em que estava sendo construída, pois havia muitas oportunidades de emprego em construção civil. Ainda hoje, Brasília oferece vagas no setor público, o que faz com que haja cada vez mais migrações para essa cidade, que hoje em dia possui mais de 2 milhões de habitantes. A respeito do espaço público, há insatisfação da população em relação a algumas ações do governo. Os moradores defendem que, ao cercar os espaços públicos, acaba-se com a democracia, com a interação e com a sociedade, ou seja, a cidade nega todo tipo de mistura e diversidade. Sendo assim, foi feita uma petição pública para a instalação de banheiros públicos, bicicletários, ciclovias e manutenção das áreas de lazer, a favor da boa convivência e contra a mixofobia. Outra reclamação da população é em relação à mobilidade urbana, pois Brasília é uma cidade planejada para deslocar-se de carro, ou seja, aqueles que não o possuem são altamente prejudicados.